Amém. Amém, gente. Então hoje nós vamos meditar num texto que está lá em Mateus 13. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Mateus 13. Fala alguma coisa, Elton, só para me ouvir aqui. Ok. Amém. Alô. Beleza. Mateus 13, a partir do versículo 24. Nós estamos fazendo, né, então, esse trabalho toda quinta-feira, né? Boa noite, a paz do Senhor a todos que estão aí presentes. E nós estamos o quê? Estamos estudando as parábolas de Jesus, né? Iniciamos, nós temos 2 vídeos já lá no YouTube. Quem não assistiu, vai lá e assiste. Agora eu vou falar igual aqueles YouTubers mesmo, tá? Vai lá, assiste, curte, marca o sininho e compartilha. A ideia nossa, a ideia desse trabalho é crescer, né? Amém. Crescer. Juntos online ainda, tem sobrenome ainda, é o Crescer Juntos Online. Pois Amém. Eu vou melhorar, gente, o marketing, aí vou melhorar a logomarca, né? E aos poucos nós vamos chegando lá. E além de crescer com SC, é crer e fazer, né? Crer e ser, né? A fé sem obras, ela é morta, né? E nós vamos falar hoje justamente de um texto que arremete fazer, fruto, né? Porque Jesus, ele traz a parábola, mais uma parábola. Beth, seja bem-vinda também, a paz do Senhor. Então, Jesus, ele traz aí uma parábola, falando, mais uma parábola falando sobre o reino de Deus, né? Ele, como se diz, ele dá uma palhinha, né? Ele dá uma palhinha para os discípulos com relação ao reino de Deus. E aqui ele vai trazer sobre o famoso texto do joio e do trigo, né? Que muitos irmãos conhecem. Aliás, todo mundo conhece, né? É irmão ou não irmão, né? É muito usado joio e trigo, né? Estamos vivendo tempos onde as pessoas estão chamando muitos uns aos outros de joio, né? Pessoal, né? O joio é sempre o outro, né? É o outro. Exatamente, né? Tem muitos trigos por aí chamando os outros de joio, né? Isso. Os legítimos. Na mesa redonda, a Elisete está fazendo uma pergunta no YouTube ali, gente. A mesa redonda vai ser no final, tá? E é só continuar na live. O que vai acontecer com a mesa redonda, né? Só para explicar. Nós vamos continuar, né? Aí lá no final, eu vou colocar uma marca, né? Falando assim, ó, mesa redonda. E aí nós vamos discutir, nós vamos interagir. Mas aí, quando eu for deixar publicado o vídeo lá, eu vou recortar, eu vou retirar essa parte da mesa redonda. Por que disso? Porque você pode ficar à vontade para participar, ao vivo vai ficar manifesto, não tem jeito, mas depois a gravação não vai ter essa sua participação. Então, porque às vezes você pode ficar constrangido, ou às vezes eu falo alguma coisa errada, né? Aí eu vou lá e tiro lá da mesa redonda e fica tudo bem, né? Fica tudo consertado, né? É o direito ao esquecimento, né? Você guarda só o que você quer, o resto você esquece. Então se você está na live, corre o risco de você escutar alguma coisa, talvez, que não está muito certinha, mas depois eu corto, tá? Para não pegar mal, né? Porque a gente pode errar, obviamente, a gente pode cometer erros, né? E a desvantagem da live é que para corrigir um erro que já foi, fica difícil. Mas a vantagem de você deixar gravado é que você pode recortar e deixar aquilo que realmente é pertinente. Amém? Então, vamos iniciar. Eu vou compartilhar aqui para os irmãos verem. Share screen. Aqui, share. Aí. Tá, assim. Tá todo mundo vendo aí, ouvindo. O pessoal aí do Facebook aí, ó. Só do YouTube, só dá um oi aí, só pra gente ver se tá tudo certinho. Tá tudo certinho aí, né? Você entendeu direitinho, Lisete? É porque é um pouco de atraso, demora um pouquinho para chegar lá. Mas amém, nós vamos continuar. Se algum problema aí, vocês podem manifestar aí, tá? Então, nós vamos estudar sobre isso aí, ó. Joio e trigo. Olha que bacana essa foto aí, né? Todo mundo tá enxergando a foto aí.
Olha só a semelhança, né? Jesus, ele é um gênio. Ele usa figuras para mostrar coisas e verdades espirituais que só Jesus mesmo, só Jesus na causa, né? A gente gosta de falar e é verdade. É muita inteligência, muita sabedoria. E ele foi muito feliz nessa comparação. E o texto que está lá em Mateus 13, 24, diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que tem então joio? E lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixei crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Continuando o texto a partir do versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão com o sol no reino de seu Pai. Que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, gente. Então, esse texto, né, Jesus, eu já li tanto o texto, a parábola, né, quanto a explicação. Né? Jesus ele foi muito enfático na explicação, deixou muito claro o que aconteceu aqui. Né? E a gente vai aqui hoje trabalhar, meditar, pensar na parábola, diferente da outra. A outra a gente leu a parábola e nós gastamos muito tempo na explicação. Só que agora, com a explicação em mente, nós vamos trabalhar a questão da parábola, né? A questão dos versículos. Né? Mas antes da gente ir para frente, já vamos pensar aqui no cenário. Né? Jesus ele fala o quê? Né? Ele fala que existia ali uma pessoa para semear, assim como ele já havia dito também sobre a parábola da semeadura. Novamente ele traz à tona a responsabilidade, a função dele. Qual que era a função dele? Semear. Semear o quê? Pregar a palavra de Deus. Então, na primeira parábola da semeadura, ele trouxe as questões seguintes: a semente é jogada. E quanto mais semear, mais a possibilidade de frutificar. Só que tem semente que vai cair em terra boa, tem semente que vai cair na pedra e tal, e a gente foi e meditou dentro daquilo ali. Agora, ele traz à tona um outro detalhe. Ele traz à tona que existe dois tipos de semente. Ele traz à tona aqui que existe a semente boa, porque lá na semeadura só tinha uma semente, né? Que era a palavra de Deus. E o que a gente percebia na parábola da semeadura? O problema estava nas outras coisas nas vidas das pessoas. Porque a semente boa caía. Só que algumas coisas atrapalhavam aquilo germinar.
aquilo produzir fruto. Agora Jesus ele traz à tona uma outra ideia, um outro conceito, olha. Estou plantando a semente. E a semente que eu planto é uma semente boa. A palavra que eu prego é uma palavra boa. O Mateus 5, o sermão da montanha que eu ensinei, é um sermão bom. É um fruto, é uma semente boa. E essa semente tem que produzir um fruto semelhante ao que foi semeado. Ou seja, se eu estou plantando trigo, vai ter que nascer o quê? Trigo. Né? Só que Jesus traz à tona o quê? Uma outra realidade. Porque foi dormir, foi descansar, né? Os homens acabou de semear, voltaram. O inimigo, ou seja, intencionalmente, ou seja, um plano, um propósito bem claro, porque queria. Eu estava lendo alguma coisa sobre isso, era comum esse tipo de coisa naquela época. Então Jesus ele trouxe à tona não algo muito incomum, é algo comum. Quando alguém não gostava de alguém, o cara fazia aquele plantio de trigo, e o invejoso, ou o adversário, ou uma pessoa que não gostava muito daquele, ia lá e começava a jogar lá trigo. Trigo não, é joio. Então, ou seja, o inimigo, a palavra foi plantada, só que o inimigo foi lá e começou a jogar joio. Amém. Então vamos continuar aqui, ó. Então, ou seja, aí Jesus explica isso, né? O inimigo jogou, isso nasceu, e quando começa a crescer, percebe-se a existência de impurezas, começa a perceber sinais de impureza, e ali começa, você, meu Deus, o que aconteceu? Né? Aí Jesus olhou e explicou lá, né? O que semeia é Jesus, o campo, aonde que Jesus está semeando, é o mundo, a boa semente, ou seja, o que produziu boa semente? O que produziu trigo? São os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo é o diabo. Eu acho legal isso, Jesus ele não tem meias palavras, não, né? Ele deu um nome para o inimigo, né? Tem gente que tem medo até de falar no inimigo. Não fala o nome da coisa ruim, não, senão a coisa ruim vem. Não, o nome do inimigo é diabo. A nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, forças espirituais, dominadores nas regiões celestes. Então, ou seja, Jesus dá o nome, o inimigo. O inimigo é que planta a semente ruim. E quando ele planta a semente ruim, existe também os filhos, os produtos, a resultante dessa semente, que é o quê? O joio. E aí Jesus ele vai o seguinte, olha, fala sobre a ceifa. Isso aqui é a explicação de Jesus, tá, gente? Se a gente pegou ali, Jesus foi resumido, né? Ele explicou assim, na telha, né? Fala, né? Assim, ó, certeiro. A ceifa é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Ok. Agora nós vamos analisar versículo por versículo, mas não da explicação, porque a gente já sabe a explicação. Nós vamos analisar o que Jesus quis dizer com aquilo. Então, no versículo 24, ele já começa aqui. O reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, né? Semeou o joio no meio do trigo e se retirou. Então, o primeiro versículo nos arremete o quê, gente? Nós estamos verdadeiramente numa batalha espiritual. Isto é uma batalha. Ao mesmo tempo que tem alguém semeando boa palavra, ao mesmo tempo que tem alguém semeando no campo. Que campo é esse? Jesus explicou o campo. O campo é o mundo, né? Ou seja, são as pessoas. É o meio onde nós vivemos. Da mesma forma que existe gente semeando a boa semente, existe também o diabo semeando a semente que não presta. A ideia que não presta.
Enquanto você tem Jesus semeando o amor, amar o próximo, você tem o diabo semeando o quê? O ódio. Enquanto você tem Jesus semeando que você precisa se entregar, se humilhar a Deus, que você precisa entender que você necessita de Deus, você tem um diabo semeando. Você é autossuficiente, você não precisa de Deus. Ao mesmo tempo, onde você tem um Jesus falando que você precisa ser misericordioso, que você precisa perdoar as pessoas, que você precisa agir com as pessoas com misericórdia, existe também alguém plantando a seguinte ideia: não, misericórdia não. Olho por olho, dente por dente. Aqui se faz, aqui se paga. Comigo é assim mesmo. 880. Assim como você tem Jesus falando sobre empatia, de você sentir a dor, né, de você se aproximar ali dos pobres, dos humildes, para poder ajudá-los, para você ajudar as pessoas que estão necessitadas, né? Porque, inclusive, ele usa essa referência quando você dá de comer para alguém, quando você dá de vestir para alguém, quando você visita alguém na cadeia, você está me tratando, você está, na verdade, me visitando, você, na verdade, está me alimentando, você, na verdade, está me vestindo. Tem pessoas que é ema-ema, cada um com seus problemas. Existe a semente do mal, gente, sendo plantada. E existe a semente de Deus sendo plantada. Então, esse anoitecer, esse dormir, ele tem a ver com o quê? Com o tempo. Da mesma medida que tem sido plantada a semente boa, tem sido também plantada a semente ruim. Eu aprendi na minha vida uma coisa muito importante, que é aquele texto que fala: de Deus não se zomba, ninguém se zomba de Deus, né? Tudo aquilo que você planta é o que você colhe. Esse texto, eu aprendi uma coisa muito importante nele. Aquilo que você planta quer dizer o seguinte, que existe semente boa e que existe semente ruim. E se você planta semente boa, você vai colher semente boa. Mas se você planta semente ruim, você vai colher porcaria. Então, a gente vai para o entendimento de que existe a mensagem do bem e a mensagem do mal. Perfeito? Versículo agora 26. Cadê onde nós estamos? 13, 26. Pode ler, Poliana. E enquanto a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Ou seja, os sinais do crescimento evidenciam que tem coisa ruim no meio de coisa boa. Como é que você percebe, né? O que Jesus quis dizer com aquilo? O que os servos, né? Os servos daquele senhor olhou. Ué, peraí. Rapaz, você não comprou semente que presta, não? Você foi aonde comprar essa semente? Passar a perna. Né? Tô vendo aqui, tô percebendo aqui que você plantou uma semente, mas tá nascendo um papo estranho, uma coisa estranha. Aí o que você percebe? Que é no crescer, que é no passar do tempo, que é no depois de ter sido plantado, você começa a ver o que está sendo produzido, o que está nascendo. Isso arremete o quê, gente? Arremete o seguinte. Peraí, nós não estamos ensinando que amar o próximo é importante? Mas que discurso é esse? De olho por olho, dente por dente, de cada um por si, ema. Que discurso é esse? Coisa esquisita. Esses dias eu estava vendo a pregação de um pastor e ele usou a referência de Paulo quando ele diz: eu não me envergonho do evangelho. Ele disse: eu não me envergonho do evangelho. Aí o pastor conclui, né? Ele não se envergonha do evangelho. Porque é o texto? É o texto. Essa Poliana casar com mulher que conhece Bíblia é muito bom, tá, gente? Além de conhecer Bíblia, tem que trazer o óculos junto, mas vamos lá.
Pois não me envergonho do evangelho. Está em Romanos 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ou seja, eu não me envergonho do evangelho. A mensagem de Jesus, eu não me envergonho da mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus pode parecer maluquice, loucura, porque vem um Jesus que prega sobre amor, vem um Jesus que prega sobre perdão, esse mesmo Jesus poderoso morre numa cruz, que é sinônimo de vergonha. Mas esse mesmo Jesus se fez pecador, não cometendo pecado, morreu na cruz do Calvário, no meu lugar, no nosso lugar, assumiu a dívida, ressuscitou e hoje vive. E todo aquele que nele crê, ou seja, pela fé, todo aquele que nele crê, se torna ser filho. Mediante a quê? Mediante a fé. E quem tem fé, quem acredita nesse evangelho, quem acredita nessa palavra, vive essa palavra, vivencia essa palavra, crescendo, errando, vivendo, falhando, pedindo perdão, buscando, ou seja, um processo, um crescimento, um amadurecimento, mas porque ele crê, aí ele pratica, né? Olha o nome do canal de novo aí. Crer e depois ser. Justamente isso. Ele tem que crer. O início do processo, primeiro, é ouvir a mensagem, ouvir a semente, acreditar no que escutou e viver o que está escutando. Aí Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho. Aí o pastor estava falando assim, olha, envergonhado do evangelho eu não me envergonho, mas eu tenho me envergonhado dos evangélicos. Aí, puxa, é dureza, né? Por quê? Aí vamos tirar a questão dos evangélicos. Vamos ser mais abrangente. Muitos disseram isso, é uma verdade. É Paulo falando assim, eu não me envergonho da palavra que eu tenho semeado. De Cristo, né? Eu não me envergonho da palavra de Cristo. Mas tá difícil de ver os cristãos. Paulo, ele sofre com isso também. Na carta de Coríntios ali, 1 Coríntios, 2 Coríntios, ele manda uma carta dura para aquele povo, porque o povo foi semeado com boa semente. E aí ele começa a perceber que falsos cristãos, que falsos mestres, começam a insinuar que Paulo é que estava errado e começam a evidenciar um novo evangelho, uma nova palavra, uma nova ideia que contradiz o evangelho que salva. O evangelho que salva pela fé em Jesus. E aí começa a se pregar uma outra palavra, uma outra doutrina, onde dá a entender que é pela circuncisão, que é pela prática de X, a prática Y, e começa uma confusão ali na igreja, e ele se sente entristecido. A palavra é essa, ele fica triste, porque ele percebe que no meio da palavra boa que foi semeado algo ruim e começa a crescer junto. Então, no processo do crescimento, ele percebe, o que é isso? Não foi semeado trigo? Por que está nascendo joio? Aí Jesus, gente, traz uma palavra aqui para Paulo, traz uma palavra para mim, traz uma palavra para você. Isso vai acontecer. Por que isso vai acontecer? Porque o inimigo vai plantar o joio, vai plantar essa semente que não presta. E essa semente vai germinar, essa semente vai crescer, essa semente também vai produzir. E, infelizmente, isso vai crescer junto. Né? Então, vamos continuar. 28.
E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: agora vem o problema, né? Agora vem a questão. Ah, tá, entendi. Então tá. Então você quer que a gente arranque esse negócio todo? Aqui tá o problema. É que eu desço a espada? Você... Aqui tá o problema. Deixa comigo que eu vou arrancar esse negócio todo. Resolveu o problema. A pergunta que não quer calar é o seguinte: qual é a sua régua? Qual é o seu padrão de justiça? A gente sabe que a palavra de Deus é o nosso padrão, é a nossa regra de fé e prática. Mas espera aí. Você vai usar do seu entender, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Né? Um gosta de rock, o outro gosta de samba. Pelo fato de eu gostar de rock, o samba é do diabo, é do capeta? O samba é coisa de joio? E o rock é coisa de trigo? Qual é a minha régua? Qual é a sua régua? Qual é a sua capacidade de determinar quem é joio e quem é trigo? Que dom espiritual é esse que te deram, em que você, ao olhar para a pessoa, logo identifica, esse vai para o céu, aquele não vai? Quem te deu esse poder, o poder a mim, de arrancar o joio? E aí vem outra pergunta. Você realmente é trigo? E será que todo tempo você é trigo? Será que todo fruto, né? Porque a palavra de Deus fala, né? Quais são os frutos do Espírito? Benignidade, mansidão, domínio próprio, amor, fé. Será que você só produz esse tipo de fruto? Porque as obras da carne são conhecidas. Facção, porfia, inimizade. Tem uma listinha boa lá. Maledicência. Maledicência, né? Então, e aí? Então, gente, aqui já tem uma polêmica. É o fato de querermos arrancar, é o fato de nós, primeiro, julgarmos, baseado no nosso conhecimento, o que é joio e o que é trigo. Por que Jesus escolheu joio e trigo? Por causa dessa foto aqui. Ele quis mostrar que é muito difícil saber o que é joio e o que é trigo. Tá tudo misturado aí, ó. Tá tudo misturado aí. Fala então. A primeira aí tem joio e tem trigo. A primeira foto. Na fotinha aí, ó. E na outra tá mostrando separado, mas, gente, é muito parecido. É muito parecido. Então, assim, aí Jesus fala, pelos frutos vos conhecereis. É justamente os frutos que determinam. Mas espera aí, quem que vai avaliar o fruto de alguém aqui? Porque, gente, nós precisamos entender uma coisa. Aqui gera uma outra polêmica. Tem gente que pensa assim, predestinação, porque o cara nasceu trigo e o outro nasceu joio. Ah, é assim mesmo? Então quer dizer que nasceu trigo? Como é que nasceu? Joio. Nasceu trigo e nasceu joio? Quer dizer que você nasceu trigo? Será que você nasceu trigo mesmo, meu amigo? Será que Saulo acreditava que ele nasceu trigo? E Paulo? O que Paulo pensa de Saulo? Poliana está me chamando a atenção, porque tem gente que talvez não entendeu a minha colocação. Saulo, meus irmãos, era Paulo. Só que Saulo, antes de ser Paulo, Saulo gostava de matar crente. Não podia ver um crente que ele matava. Adorava separar o joio do trigo. Baseado na régua que ele tinha. A régua que ele tinha era a religião dele. Ele era religioso.
ele era como é que é? O pessoal tem usado muito essa expressão, família de bem, né? Ele era da família de bem, dentro do conceito social em que ele vivia. Ele tinha essa noção de pureza, ele tinha essa noção de que não pode falar mal né? Não pode ser contra as ideias do judaísmo, e aí surgiu aí como é que fala? Uma seita, né? Surgiu uma seita chamada cristianismo, e ele começou a perseguir essa seita. E ele foi perseguindo a seita até que ele teve uma experiência com Jesus, em que ele ficou cego, e Jesus questionou ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí Jesus... Que, na verdade, ele teve um encontro. Aí ele teve, né? O quê? Ele teve um encontro, e aí Jesus mandou lá um irmão lá, um irmão corajoso lá para poder... Depois você lê lá para você ver a coragem do irmão. O irmão corajoso foi lá para orar por ele, e ele foi curado, ele se converteu, e Saulo, que era perseguidor de cristão, virou o maior missionário que a gente conhece aí na face da terra, e virou Paulo, mudou até de nome, né? Deus mudou o nome dele, é Paulo. E hoje nós somos muito abençoados pelas cartas, pelas palavras dele. A pergunta é o seguinte, peraí, Saulo, em um momento da sua vida, ele foi joio, e ele passou a ser trigo. Graças a Deus, meu irmão. Então, o primeiro entendimento que eu vejo aqui não é predestinação. O primeiro entendimento que eu tenho aqui é o seguinte: tempo. Dê tempo ao tempo. Existe um tempo para que o fruto do trigo ou o fruto do joio cresça. A questão é o seguinte: você já ouviu, você tem escutado a palavra, a semente do trigo. Aí você precisa se perguntar: por que eu não estou produzindo trigo? Tem coisa errada aí. O que eu estou produzindo? O que eu estou produzindo? Eu estou produzindo trigo ou estou produzindo joio? Não tem a ver com predestinação. Tem a ver com tempo, maturação. Tanto que tem a ver com isso, que ele, com todo conhecimento, o Senhor, com todo conhecimento, ele diz o que para os servos? Não, não faz isso não. Porque senão você vai correr um risco enorme de quê? De pegar trigo, achando que é joio, e vai fazer bobagem. Eu anotei um texto aí, olha. Mateus 18:6. Né? Quem tiver com a Bíblia, faça aí. Mateus 18:6 diz o quê? Diz assim, olha. Tem aquela passagem das criancinhas, as criancinhas ali junto de Jesus. Aí Mateus 18:6 ele diz assim: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ou seja, é melhor cometer suicídio do que desviar um desses pequeninos, ou que seja, do que desviar trigo, porque você acha que trigo é joio. Então, aqui tem a ver com escandalizar no sentido de testemunhar, né? Nós estamos aí vivendo um momento agora complicado aí de revelações aí, né? De alguns irmãos aí, né? De alguns crentes. Ai de mim, né? Falar qualquer coisa, mas pelos frutos vos conhecereis. E escandalizar tem a ver com isso. Tem a ver com eu falar que amo, mas odeio. Tem a ver com eu falar X coisa e fazer Y coisa. Então, gente, será que eu não estou sendo joio? Será que eu estou sendo trigo? Precisa de tempo. Precisa de tempo para você ouvir, para você ser semeado por essa palavra, para você começar a produzir trigo. Então, vamos continuar aqui, ó. 29. Então, o seu companheiro... Opa, peraí, calma. Esquece.
Você tá lá no... Eu estou no outro texto, 13, 29. Diz o seguinte, Mateus 13, versículo 29, diz assim: porém, ele lhes disse, não, para que o colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Ou seja, deixa crescer. Minha Bíblia fala diferente. Como é que está na sua Bíblia? A todos os que ouvem a palavra do reino e a não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado. Ó, desculpa. Não. Na Aí, beira ó. do caminho. Nossa Deus. Na Mateus 13. Então. Não, volta aí. 13. 13. Sei que tá errado. 13, 19. Não, não é 19 não, Pleno. 29. Ah, 13, então tá 29. bom. Desculpa, gente. Não tá diferente, na Bíblia dela tá igualzinha a nossa, tá? Pode ficar tranquilo aí. Então, em Mateus 13, 29, diz isso, né? isso porém, eles lhe disse, não para ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. 30. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros. Vamos lá, vamos entender aqui, olha. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa. Deixa crescer ambos juntos até que momento, gente? Até o momento que Deus achar que deve crescer. Até o momento que Deus achar que o tempo acabou. Até o momento em que Jesus Cristo voltar. E aí ali ele vai definir, olha, quem é trigo e quem é joio. Meus irmãos, essa parábola, ela tem que mexer comigo e com você, em que sentido? Para você preocupar com a sua vida, não com a vida dos outros. Eu falei uma expressão aqui bem mineira, né? Com a vida dos outros. Falei aqui para mineiro. Para de preocupar com a vida dos outros. Preocupa com a sua vida. Preste atenção nos teus frutos. Preste atenção no jeito que você tem levado a vida. Busque a palavra de Deus, a boa palavra. Preste atenção na forma como você está pensando, na forma como você está se expressando, baseada na palavra de Deus. Jesus Cristo, gente, se você prestar atenção em Jesus, eu sempre falei isso, vou repetir de novo. Jesus Cristo morria de raiva, Jesus Cristo expressava uma raiva, vou falar morria de raiva não, mas ele expressava claramente uma raiva com os fariseus. Porque os fariseus, né, os religiosos, falavam muito das leis e usavam muita régua, né, da lei para poder medir a vida dos outros. Mas eles não mediam a vida deles. Eles se preocupavam com os outros, mas não se preocupavam com a vida deles. O nome disso é hipocrisia. Jesus de forma alguma condena o fato de identificarmos erros e manifestarmos e falarmos, isso aqui está errado. Baseado em quê? Baseado na palavra de Deus. Isso não é proibido. De forma alguma. Quando você tem está vendo algo de errado, e é errado, fale que é errado. Agora, não é pelo fato de você estar vendo alguém cometer o erro, quer dizer que você está na posição de arrancar o joio. Porque talvez essa pessoa não seja um joio. Porque talvez essa pessoa é o trigo. E você está querendo arrancar o joio. Nós temos esse terrível defeito. Precisamos, a gente já leu aqui, né? Inclusive até o Ailton fez aquele trabalho de resumir lá sobre humildade. Aquele texto de humildade fala muito disso. Sejamos humildes, prontos para ouvir. Nós somos muito duros, sabe? O Ailton brincou ali, né? No começo aqui já brincou, né? Tem muito trigo aí querendo arrancar joio. A pergunta que tem que se fazer é: você está realmente na situação de trigo?
né? Eu já contei o exemplo aqui daquele coleguinha lá da escolinha lá, né? Do amigo meu que me contou, né? Professor, eu percebo, eu não tenho dúvida, mas eu percebo que os meus amigos, né, não entenderam, né? Então, ou seja, parece que eu estou no outro patamar, né? Eu sou mais, eu sei mais. Eu não sou um cidadão, eu sou um engenheiro. Ô, meu irmão, você é um comedor de arroz e feijão, igual a qualquer um mesmo, para de bobagem. Jesus Cristo veio, foi para você, humilde. A palavra do Senhor veio para você, humilde. Porque Deus resiste o soberbo. E o soberbo vai produzir fruto chamado joio. E quem vai julgar isso, quem vai definir isso é o Senhor Jesus. Continuando. Versículo 30, né? Então ele diz: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai em molhos para o queimar. Meu irmão, tem gente que fala que inferno não existe. Olha, se inferno não existe, você não acredita na Bíblia. Porque a Bíblia é muito clara, meu irmão. Jesus está falando o seguinte: que num momento certo, os anjos vão ser ordenados e Deus Pai sabe quem é joio e sabe quem é trigo e vai falar: pega esse joio e bota para queimar. Gente, a Bíblia está falando de inferno. Olha, existe céu, existe inferno, existe Deus, existe diabo, existe semente boa, existe semente ruim. Dá um jeito, dá os seus pulos. A palavra de amor que Jesus pregou, ela é verdadeira. Ah, mas eu vi o cara lá cometendo, ele fala que ele é crente, mas eu vi ele fazendo isso. Ah, eu vi o cara lá, meu irmão, preocupa com a sua vida e vai viver a palavra que o Senhor Jesus está falando para mim, para você. Pega essa régua que o Senhor Jesus está mostrando para você e mede ela na sua vida. Cresce. Multiplica, dá frutos, seja terra boa, abre mão das outras coisas, deixa a palavra do Senhor frutificar e presta atenção no que sai na tua boca, porque não dá, meu irmão, analisa a sua vida, não dá, como uma fonte pode jorrar água doce e água salgada, tem coisa esquisita, tem coisa estranha. Então, se você está usando um linguajar que não está na Bíblia, tem coisa esquisita. Analisa a sua vida, analisa o seu comportamento, analisa as suas decisões. E outra, seja humilde para entender que talvez você está sendo muito duro com outras pessoas. Às vezes você está usando uma régua com a vida de outras pessoas e tá cometendo o mesmo erro. 10 minutos. Amém. O tempo está passando. Mateus 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados. E com a medida que vos medirão a vós. E porque vês argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que não tem no teu olho. Isso aí acontece demais, gente. Uma vez, isso aconteceu comigo, né? Vou contar uma experiência minha. Uma vez eu era jovem, eu estava revoltado com os negócios aí que estavam acontecendo na igreja, porque eu pensava que o pessoal devia estar fazendo umas coisas e não estava fazendo, e eu estava trabalhando para o Senhor Jesus, e o povo não estava fazendo, e eu sou cara, né, pensando comigo, com o Senhor, e o povo não estava fazendo. Aí marcaram uma reunião lá, uma reunião de líderes. E eu fui pronto. É hoje que eu mostro para essa joiaiada quem aqui é trigo. Aí eu estava lá, aí começou a reunião, beleza? Aí foi o pastor Ismael. O pastor Ismael falou assim: é porque, gente, nós estamos precisando de realmente rever algumas coisas. E precisamos de visitar os irmãos. E aí eu estou lá, né? Esperando a minha oportunidade.
E eu estou percebendo, nós perdemos isso, nós paramos de visitar e precisamos visitar os irmãos. E eu tinha visitado um ou outro, eu estava, né, mais ou menos bem na fita, né? Aí, o Ismael olhou para mim e falou assim, por exemplo, aquele jovem que está vindo aqui, o nome dele, como é que é o nome dele mesmo? Aí alguém falou, eu já murchei. Aí eu já dou uma murchadinha. Pois é, esse jovem já está vindo aqui, ó, já tem um 5º domingo que ele está aparecendo aí. Quem que visitou esse jovem? Ah, aí o Trigo aqui, né, abaixou a bola, ficou caladinho e caiu a ficha e pensou assim, Tem muito a melhorar. eu sou um bobo mesmo. Eu sou um besta mesmo. Para, gente. Ninguém é melhor do que ninguém aqui, não. Tá todo mundo precisando de Jesus, todo mundo precisa de Deus. Tem ninguém melhor do que ninguém aqui, não. E talvez você tenha um entendimento da palavra de Deus. Talvez você entendeu algo que Deus mostrou para você e que o seu irmão talvez não tenha entendido. Sabe qual é a forma que você vai fazer com que ele venha entender isso? Vivendo a palavra de Deus. Através do seu exemplo, através da sua vida, através do seu testemunho. Porque na minha vida, muitos conceitos que eu tinha muito firme para mim, que eram tremendamente errados, depois que eu vi os frutos, eu mudei conceitos, eu mudei ideias, eu mudei pensamentos, porque os frutos me mostraram que não é bem assim. Então nós somos muito rigorosos uns com os outros, mas nós somos muito bonzinhos com nós mesmos. Passa a ser mais rigoroso com você. Seja mais misericordiosos uns com os outros. Né? E o tempo passa. Quantas horas? Falta 8 minutos. Então, meus irmãos, a palavra de hoje, que nós vamos entrar na mesa redonda. E agora nós vamos encerrar o vídeo, né? Que eu vou editar lá. Mas a palavra de hoje a gente está falando de quê? Do joio e do trigo. Busque o Senhor. Preocupe com a sua vida. Entenda que você está recebendo uma boa semente. Então, deixe essa semente, essa boa semente, germinar na sua vida, germinar no seu coração. E saiba que existe o diabo. E ele vai também tentar semear na sua vida uma péssima semente. E o que você precisa fazer? Pegar a palavra de Deus, correr na palavra de Deus e comparar. Essa mensagem que eu estou escutando, ela é de Deus ou ela é do diabo? E para de preocupar com a vida dos outros. Preocupe com a sua vida. Busque o Senhor Jesus e frutifique no Senhor. Essa é a mensagem. E espera. Você que é justo, espera, porque no dia certo o Senhor Jesus vai pegar os seus, vai levar para o reino dele. Só que antes de irmos para o reino dele, nós somos os representantes do reino dele aqui. Então comece a agir como um membro do reino de Deus. Porque na explicação de Jesus ele fala, os filhos do reino. Os filhos do reino têm um comportamento diferente dos filhos do maligno. Então seja, não procure, seja os filhos do reino. Porque quem está procurando é o Senhor, que está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você não tem que procurar, não. Deixa eu procurar aqui onde estão os filhos do reino. Não, você tem que ser os filhos do reino. A função de procurar não é sua. A função de analisar quem é joio e trigo não é sua. É de Deus. Então, amém. Glória a Deus. Agora, meus irmãos, nós vamos para a mesa redonda. E aí, eu deixei uma perguntinha aqui. Quando ele fala que semeou no campo, que campo é esse? É a igreja? Porque a gente vai falando de joio de trigo, a gente vai pensando aonde, gente? Quando a gente fala de joio de trigo. Agora pode falar, tá, gente? Depois eu vou cortar. Sejamos honestos. Em quem que você pensa quando a gente fala de joio de trigo? Glória a Deus. Nossa Deus, aí empolgamos, hein? Mas ninguém ficou com dúvida, isso que é o mais legal. Amém. Então, só para reforçar, né? Reforçar, eu vou cortar esse período nosso aqui e agora eu vou colocar só essa oração que nós vamos fazer agora aqui, tá? Amém? Amém. Amém, Pai. Glorificado exaltado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Pai, pelas palavras. Muito obrigado pelo estudo que nós estudamos hoje aqui. Meu Deus, nos ajude, meu Pai, a parar de julgar as outras pessoas.
Meu Pai, nos ajude, meu Pai, a examinarmos a nossa vida, o nosso comportamento, o fruto que temos produzido. Porque a semente da tua palavra é boa, mas a semente que o maligno tem plantado é ruim. E é pelos frutos que eu vou perceber o que é bom e o que é ruim na minha vida. E a tua palavra é a régua que eu devo usar na minha vida. Então, meu Pai, se eu tenho falado coisas que não têm a ver com a boa semente, meu Pai, abra os meus olhos para mudar, meu Deus. Eu preciso manifestar, meu Pai, o reino de Deus, porque eu me proclamo como filho do Senhor e filho deste reino. Se eu sou filho do Senhor e filho deste reino, eu preciso manifestar as obras do reino de Deus, meu Pai. Então, nos direcione nesse sentido. Obrigado pela tua palavra. Abençoa cada vida, cada família aqui representada. Abençoa cada irmão que está aí conosco aí na internet. Muito obrigado. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Gente, quinta-feira que vem, às 8 horas, em ponto, estaremos aqui novamente no Crescer. Amém? Amém? Amém. Boa noite, Ailton, Mara, Elisete, Carlos, Júlio, Maria, Marta, Beth. Boa noite. O Pileco participou também do início, tá? Ao Pileco também. Boa noite, Paz do Senhor. Cleide, Cleidiane, Idalina, Lu Carmo, Antônio Pinheiro. Ai, tem mais uns irmãos aqui que eu não... Eita, Não, porque tem muita gente. Muita gente, graças a Deus. Fala assim, meu pai, minha mãe e todo mundo que está assistindo. Fala assim. Deixa eu falar. Gabriel, né? Amém, gente. Amém. Boa noite, Pai Senhor, até quinta. É.